Louvado seja Deus. Louvado seja esse Deus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém. Amém, igreja. Amém a você que está ouvindo pela internet. Amém. Nós hoje vamos falarmos de um tema muito importante, que é, você já está na internet, está vendo aí no rodapé, que é, as profecias estão se cumprindo. Esse é um tema que é o tema mais atual que deve ser pregado em todas as igrejas. Nós vamos ter como texto base Mateus 24, 6, 8. Eu vou pedir à irmã Marla para estar lendo comigo, e você também que está em casa, que abra sua Bíblia comigo em Mateus 24, versos 6 a 8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A irmã acabou de ler aqui: ouviremos de guerras e rumores de guerras. Se você está acompanhando na televisão, telejornal, o que você ouve? Olha lá, guerra. Qualquer telejornal que você vai ouvir, vai ligar, vai assistir, você vai ouvir o tema guerra, vai estar lá. Rumor de guerra vai estar lá. Mas você pode dizer, na época em que Jesus vivia, tinha guerra, mas não na medida que está agora. Não com tantos rumores, porque era só rumor, era apenas em locais. Agora é no mundo todo. O mundo todo está vivenciando esse rumor de guerra. O rumor de uma terceira guerra mundial. O rumor de uma guerra, de guerras locais, de guerras entre países e da famosa terceira guerra mundial. E haverá terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios da dores. Guerra e rumores de guerra, como citado em Mateus 24, 6, nós temos como, por exemplo, os conflitos que nós estamos tendo entre a Rússia e a Ucrânia, tensão no Oriente Médio, conflitos internos em vários países, mostram que o mundo vive sob uma constante ameaça global de guerra, como nunca vista antes na história da humanidade. Você pode até dizer, mas Ney, tinha guerra no passado, mas não tantas como está tendo agora. E nunca teve tantos rumores de guerra como está tendo agora. Fome e pestes. Foi falado lá em Mateus 24, 7. Nós temos, por exemplo, atual, a peste maior que teve. A pandemia da Covid-19, que levou milhões de milhares de pessoas à morte. O mundo inteiro, não é apenas um local, não foi apenas um país, mas sim o mundo inteiro passou por aquele sofrimento. Portanto, Jesus falou em fome e pestes, no plural. Portanto, pestes, não em um só local, não em um só país, mas em vários locais, em vários países. E o que nós vemos? Covid-19 se espalhou em todos os países. Não teve um país onde não teve um caso de Covid-19. E ainda vem vários surtos de novas doenças, além da insegurança alimentar em muitas nações africanas e também em países desenvolvidos. Você pode ter se alimentado hoje, irmão, mas tem pessoas que não se alimentou. E essas pessoas estão sofrendo porque isso era bíblico. Isso ia acontecer no final dos tempos e está acontecendo. Peço ao irmão que leia em Mateus 24, 12 a 14. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. A pregação do evangelho em todas as nações. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O evangelho do reino está sendo pregado em todas as nações? Igreja? Sim. Através da internet, da rádio, do YouTube, até mesmo tribos indígenas isoladas, que não têm contato com a civilização, está tendo contato com a internet através da internet da Starlink. Internet essa via satélite que está transmitindo
talvez até esse culto para essas tribos indígenas do Brasil, bem escondida mesmo. Esse pessoal está tendo acesso à palavra de Deus, está tendo acesso, está tendo a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho e de reconhecer esse Deus que pode salvar e transformar a vida de cada um. Portanto, o evangelho será pregado em todas as nações. O evangelho está sendo pregado. Portanto, o que falta Jesus vir? Ele está chegando. As profecias estão se cumprindo. A pregação do evangelho nunca se viu antes, como está sendo vista hoje, sendo pregada em todos os locais. Até mesmo alguns locais isolados, como não deixam o evangelho entrar, como a China, mas os caras usam VPN, que muda de região, e assim mesmo tem acesso a pregações mesmo do Brasil, lá na China, mudando a localização, porque Deus permitiu que o evangelho fosse pregado, mesmo que o presidente daquele país tenha um coração duro e não queira que o evangelho chegue. Deus mostrou o mecanismo que o evangelho chega até eles. Portanto, o evangelho está chegando na China, está chegando em países que são países fechados, até mesmo na Coreia do Norte o evangelho está chegando lá também. Amém? A profecia de Daniel e a inteligência artificial. Eu peço ao irmão que leia Daniel 12, 4. Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Aqui em Daniel nós vemos uma frase muito interessante. O conhecimento se multiplicará. Daniel teve visão de acontecimentos futuros e foi instruído de selar essas revelações, pois seria mais bem compreendida no futuro. Portanto, Daniel selou aquelas palavras para ser mais compreendida no futuro. E hoje vemos um cumprimento claro dessa profecia, especialmente na multiplicação do conhecimento. O avanço da inteligência artificial hoje é um dos sinais mais marcantes da profecia de Daniel. Nós temos hoje vários algoritmos, como no ChatGPT, outras inteligências artificiais que estão hoje capazes de simular ser uma pessoa humana que está conversando com você ali e está interagindo com você ali. E se você pedir àquela máquina que descreva um texto narrativo sobre um assunto X, em apenas 1 segundo ou 2 segundos, no máximo, aquele texto já está pronto para você. Portanto, o conhecimento do homem se multiplicou de tal forma que apenas hoje nós podemos compreender o que Daniel estava falando em relação à multiplicação do conhecimento do homem. Nós hoje temos sistemas que imitam o pensamento humano. São, na realidade, as famosas IAs, essas inteligências artificiais criadas com o propósito de beneficiar. No início, né? Por enquanto. Porque toda ferramenta pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Isso afeta desde o comércio, a medicina, a segurança pública, tudo está sendo afetado pela inteligência artificial. Hoje a medicina está avançando cada vez mais com medicamentos, com cirurgias através de óculos 3D. Em 3 dimensões o médico vai estar fazendo cirurgia em você. Através de quê? De inteligência artificial. A segurança pública com reconhecimento facial. O famoso Big Brother, que o pessoal fala na internet. O reconhecimento do criminoso que está na avenida. Automaticamente a IA, ali o programa do computador, reconhece aquela pessoa, identifica ela e aciona a central e a polícia chega e prende aquele indivíduo. Portanto, a inteligência artificial avançou e avançou muito. Nós temos hoje os carros autônomos, carros que conduzem, andam, trafegam sem motorista. Daqui 10 anos não iremos mais ter caminhoneiros. E como é que vão ficar essas pessoas? Só Deus sabe. Porque a própria inteligência artificial vai fazer a condução das mercadorias pelo país e pelo mundo. Sistema que escreve texto, cria imagem, cria vídeos, que é os famosos chatbots, ChatGPT, as IAs que estão sendo utilizadas para controlar sistema de segurança, finanças globais e, em breve, decisões políticas. Nós temos também hoje no Brasil, que foi instalada pelo presidente atual,
no INSS, essa inteligência artificial custou 10 milhões de reais de uma empresa americana, que ela faz uma varredura no sistema do INSS para encontrar fraudes. Portanto, pessoas que trabalhavam antes fazendo essa varredura não estão mais trabalhando, porque a inteligência artificial está fazendo isso em apenas alguns segundos. Vê como a inteligência avançou? Esses avanços nos alertam para um mundo que caminha para o cumprimento de outra profecia, como o surgimento de um sistema mundial controlado, citado em Apocalipse 13, 16, 17. Quem pode ler? E fez pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém. Se fôssemos ler esse texto há 30 anos atrás, jamais teríamos capacidade de pensar qual tecnologia seria capaz de fazer essa façanha de todos terem essa marca para comprar, para vender. Qual tecnologia? As tecnologias que nós temos hoje, a IA. E as IAs avançadas estão aí com esse propósito. Essa tecnologia pode em breve ser usada para implementar um sistema de governo global, facilitando a vinda do anticristo. Portanto, as profecias estão se cumprindo, o tempo está próximo. Jesus está voltando. Se prepare, igreja, se prepare, meu irmão que está ouvindo a palavra. Tudo está se cumprindo. Se você abrisse a Bíblia e fosse ler a Bíblia de agora para frente, você vai ver. É como se fosse um livro que está mostrando o futuro. E o futuro nós estamos vivenciando esse presente que é já quase o fim. O fim que é a chegada do anticristo e a vinda de Jesus Cristo. A tecnologia ela não é má em si. A pessoa diz, a tecnologia é má, eu não vou mais usar o ChatGPT, eu vou quebrar minha televisão, eu vou pegar minha Netflix, não vou assistir mais vídeo. Não, ela não é má. Se você usa para o bem, se você está usando, como nós estamos usando aqui a tecnologia, para transmitir os cultos online, você está usando a tecnologia para o bem. Isso é bom, isso é agradável a Deus. Porque Deus deu o conhecimento ao homem para fazer tal tecnologia. Se Deus não permitisse, isso não iria existir. Foi permissão de Deus. Aí acaba o homem usar essa tecnologia para o bem ou para o mal. O que devemos fazer diante desses sinais? O que vimos em Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Portanto, devemos vigiar e orar, viver em santidade e em arrependimento. Devemos estar orando a esse Deus dia e noite, não apenas uma vez. Quando você vai dormir e ora ali com sono, cansado, você passa o dia talvez assistindo telenovela, passa a noite na Netflix, e na hora de dormir já está morrendo de sono. Chega na hora de falar com Deus, porque é o mais importante você dar 2 palavras e cair na cama. E não agradece nem a Deus por aquele dia que teve, não agradece nem a Deus pela vida que Deus lhe deu naquele dia, pela saúde que Ele lhe deu naquele dia. Seu corpo está cansado, seu corpo físico está cansado, porque você se entregou apenas às coisas do mundo, a Netflix, aquela série maravilhosa que está passando, e chegou até 11h40 da noite assistindo, 11h45, chegou na cama, quando vai orar a Deus, orou 30 segundos, caiu, dormiu. Essa oração serviu? Essa oração agradou a Deus? Não, irmão, você tem que tirar mais tempo para Deus. Devemos tirar mais tempo para estar orando e vigiando, porque Ele está chegando. Pedro 3:11. Quem pode ler? Afaste o mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Deveis ser santos,
de tratar o próximo com piedade. Devemos ser o mais possível santo, tratar o próximo com piedade. Não devemos julgar, porque o que vimos hoje em pregações na internet, em igreja, é apenas julgamento, dizendo: esse pastor tal prega errado porque isso, aquilo. Não devemos julgar, porque não somos juízes. O único que pode julgar é Deus. Nós não podemos julgar, nós devemos ser piedosos, nós devemos ter compaixão. Se nós vimos que aquela pessoa está errada, nós devemos orar para ela encontrar o caminho correto, o caminho da salvação. Amém? Em Marcos 16, 15, o que diz? Disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evangelizar, aqui resumido, e fazer discípulo. Portanto, Jesus é aquele que dizer: vá evangelizar e vá fazer discípulo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho de Deus. Esse ide não é apenas para mim, mas para você. Ao você estar compartilhando essa palavra do Senhor, você está indo e pregando a palavra de Deus. Mesmo que você não esteja falando, mas você está compartilhando a palavra de Deus, você está transmitindo a palavra de Deus, você está sendo uma ferramenta nas mãos do Senhor. Por isso que é bom você que está acompanhando a nossa live na internet, está compartilhando nossos vídeos com os colegas, com os irmãos, com aquelas pessoas que você conhece no trabalho, para que elas tenham a oportunidade de ter o conhecimento da palavra de Deus e de ter tempo de se arrepender, porque as profecias estão se cumprindo, porque o tempo está próximo. Nós vivemos onde o conhecimento ele explode em velocidade sem precedentes, como nós estamos vendo aí o avanço com as tecnologias, com as IA. As profecias de Daniel, há milhares de anos, apontavam para um tempo assim, um tempo aonde nós vemos hoje tecnologias capazes de reconhecimento facial, tecnologia capaz de criar um chip ou uma nova tecnologia, não um chip, mas uma tecnologia mais avançada, além do chip, para ser usada para comprar e para vender. Nós hoje temos um sistema Pix, nós estamos acostumando. Isso é como se fosse, tem uma história que o pessoal diz: pegue um sapo e jogue na água quente, ele pula. Pega um sapo, coloque na água fria, vai esquentando de pouco e deixa o mesmo ali dentro. Ele não vai sentir a mudança de temperatura, e quando aquele sapo perceber, ele está cozido. É isso que está acontecendo com nós, seres humanos, hoje. Nós estamos recebendo Pix. O Pix é bom. Drex. O Drex é bom. Quando eu vi a marca da besta, essa aqui é boa. O sapo já está cozido. A pessoa já recebeu aquele, como é que se diz, aquele alfabeto deles, ou aquela escada tendenciosa, e já está acostumado tanto com aquilo que se acha aquilo normal. Portanto, vai ter muitos cristãos, dito cristãos, que vão aceitar a marca da besta e dizer: isso é tudo normal, isso é só tecnologia, isso não é nada. E vão aceitar a marca. Por quê? Estão como aqueles sapos, cozidos ao fogo, em água fria, morna, até que foi cozido completamente. Amém? Glória a Deus. As profecias bíblicas não são um filme de ficção. Elas estão se cumprindo com precisão. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que as profecias estão se cumprindo com um ritmo preciso. Deus não nos revelou o futuro para nos assustar, para nos deixar com pavor ou com medo, mas para nos preparar. Deus revelou essas profecias para preparar o seu povo. Para quando essa tecnologia, quando a marca da besta chegasse, quando o anticristo chegasse ao mundo, aqueles cristãos verdadeiros o reconheceriam. E aqueles cristãos verdadeiros também reconhecem quais são os verdadeiros servos de Deus, porque aqueles servos de Deus são aqueles que pregam o verdadeiro evangelho e faz discípulos. A palavra de Deus diz o quê? Pelos frutos reconheceis a árvore, pela árvore reconheceis os frutos. Agora é tempo de despertar do sono espiritual.
buscar a Deus com sinceridade, anunciar a verdade enquanto há tempo. Devemos despertar desse sono espiritual, porque estamos vivenciando um sono. É como se estivéssemos dormindo. A tecnologia está aumentando e nós estamos apenas vivenciando ali, dormindo e agradecendo. ChatGPT 4.1 surgiu. Bom demais. Agora eu posso fazer minha figurinha de bonequinho. Isso é bom, vou fazer 2 bonequinhos para mim, fazer 3 bonequinhos, 4 bonequinhos. E aquilo vai aumentando. Chegou a Ordicom. Eu vou sim fazer a leitura da minha íris, como aconteceu aqui no Brasil. Por alguns centavos, as pessoas estavam dando a íris, o olho, para fazer leitura em troca de money, de dinheiro. Porque o ser humano hoje em dia não busca mais a palavra de Deus, busca apenas dinheiro. Então, por dinheiro, as pessoas estavam dando a sua íris para ser escaneada. Sabe lá o motivo, porque também a empresa não explicou o motivo, mas se mesmo a pessoa chegava lá e escaneava e recebia a recompensa e ia embora. Imagine se chegar a grande marca da besta, diz: a partir de hoje todo mundo vai receber uma renda universal, e para isso vai ser necessário colocar um microchip em você. Vou supor que o microchip, que é uma coisa muito antiga, vai ser uma coisa mais avançada ainda. Aí você vai chegar lá e vai colocar: vou receber minha renda universal, vou receber meu dinheiro, vou lá. Será que vai ter pessoas que não vai? Vai ser poucas as que não vão, porque a maioria estão acostumada com o bom. Será que você vai viver um dia sem se alimentar? Será que você vai viver como aqueles discípulos de Jesus que saíam para pregar sem ter R$1 no bolso, sem ganhar salário, apenas com a fé? Porque eles tinham fé suficiente para sair e pregar pelo mundo. Será que você vai ter essa fé? Você vai se entregar ao mundo do anticristo? Se você tiver fé, você vai sair como aquele discípulo que saiu, sem R$1 no bolso, apenas com a fé, pregando e convertendo multidões, e pregando o evangelho. E esse evangelho até hoje está na Bíblia e é reconhecido por nós. Portanto, ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Amém? Amém. Eu peço a você que assistiu ao nosso culto, que não deixe de acompanhar os nossos canais no Kawai e também no YouTube.